O que se ensina hoje nos colégios, nas escolas, sobre Tiradentes, sobre a história do Brasil, principalmente para os jovens, é estimulante ou é apenas narrativo? Olha, toda a construção do mito Tiradentes é feita por uma história oficial, pelo Instituto de História e Geográfica Brasileiro, durante o século XIX. Então, é meramente descritivo, narrativo, para colocar a figura de um herói. Nesse sentido é importante porque a pátria precisa ter seu herói. A nacionalidade precisa ter o seu passado, né? E num país como o nosso, assolado por tantas informações, em que a população mal conhece a sua história, né? Podemos afirmar que muitas vezes desconhece a sua história, fica difícil para ela poder vislumbrar o futuro. Já diziam os índios peruanos, o homem que não sabe de onde veio, jamais saberá para onde vai. Então a importância de se cultivar, mesmo de forma descritiva, o Tiradentes na história do Brasil e ensinar tudo isso nas escolas. Agora, evidentemente que nesse processo descritivo se escondem as contradições. Vila Rica, Minas Gerais, era muito rica e pobre. Havia muito ouro e muita miséria. Havia o espírito de liberdade que as montanhas de Minas davam às pessoas, mas havia toda a opressão portuguesa, né? A figura do Tiradentes como pessoa, esse contar da história da vida dele, existiu algum tipo de equívoco? Fizeram uma figura que na verdade ele não era, ou é isso mesmo? A figura idealizada é do Marte, né? Então a figura assim, idealizada pela história do cidadão, do homem ativista, aquele que luta, mas também do ideário cristão. Então ele é enforcado com a barba, ele beija antes de ser enforcado o seu algoz, né? Então é uma figura de alguém que vai para o altar de sacrifício. E evidentemente que essa figura criada é uma figura contraditória, porque o Tiradentes era um homem simples, era um homem que vivia junto ao povo, né? E um mineiro bom, e que estava sempre em contato com essa massa da população da região, porque ele viajava muito. Então tem essa figura que a história mostra. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É sempre muito bom contar com o conhecimento do senhor. Eu que agradeço e é sempre muito interessante e gratificante falar sobre a nossa história, né? E no próximo bloco, Operação Marins. O que terá acontecido com o escoteiro Marco Aurélio? Kim Rafael entrevista o jornalista Rodrigo Nunes. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.